Graça e paz, abençoados. Bom dia, graça e paz para vocês. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que a graça lhe seja revelada. Colocar a mão na minha Bíblia, abençoado, que é assim que somos ensinados. Meu Deus, meu Pai, revela a tua graça aos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado. Pai meu, Pai querido, Pai eterno, eu te louvo de todo o meu coração, Senhor. Mais uma vez estou aqui para evangelizar. Senhor, vem com o seu poder, com o seu entendimento, porque só o Senhor é Deus e sabe de todas as coisas. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Senhor Deus, eu coloco o seu capacete, o capacete da salvação. Eu coloco a espada na minha mão para lutar e fazer esse combate que é pregar a graça e o apostolado. Em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor vai nos guiar e nos ensinar toda a verdade. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, revele a tua graça, Pai. O Senhor pode fazer isso. Eu não posso, Pai, mas o Senhor pode. E eu creio na sua palavra, abençoado, que o Senhor é poderoso para fazer. E a sua palavra não vai voltar vazia para os meus irmãos. Então, todos digam amém, amém, abençoados. Então, a gente faz essa oração, a gente faz essa confissão, não é, abençoados? Eu creio no poder do Espírito Santo. É assim que a gente tem que falar, abençoados, e amanhecer o nosso dia, não é? Hoje é sexta-feira e vamos exaltar o nome do Senhor. Quero exaltar seu nome. Seu poder não tem limites, a sua glória excede o céu. És um noivo amoroso, pois só tu és santo. Quero exaltar seu nome. É abençoado, tem que louvar ao Senhor. Majestade, estou aqui para te adorar. Quero exaltar seu nome. Seu poder não tem limites, a sua glória excede o céu. Ai, o poder de Deus não tem limite, abençoados. Tô tomando meu café, abençoados. É bem cedo, hein? É bem cedo ainda, abençoados. Não vou nem falar a hora para vocês hoje. Não vou nem falar a hora para vocês, abençoados. É muito cedo. Eu já lavei louça. Eu já coloquei uma galinha ali, ó, cozinhando. Tá ali na panela de pressão, tô olhando para ela. Eu já coloquei a minha galinha ali cozinhar. Vou comer hoje galinha, abençoados, galinha. Então, tô tomando meu café já, abençoados. Aí eu tava ali lavando a minha louça, não é? E eu resolvi hoje não ligar e assistir o jornal ali do... Um rapaz lá que eu gosto de... Esqueci o nome. Rodrigo Bocardi. Eu gosto de assistir esse jornal na parte da manhã. Porque eu sou muito matinal. Aí, abençoados, tô aqui comendo uma bolacha de novo. O mercadinho ainda não abriu. Pra mim poder ali comprar uma batata doce. A minha intenção hoje era comer batata doce. A gente tem que cuidar da saúde, hein, abençoado? Comer coisa boa, hein? Tem coisa boa e barata aí, hein? Coisa boa e barata. Mas abençoados, aí... deixa eu virar um pouco aqui do meu café. E aí, abençoados, eu tava ali lavando a minha louça no silêncio aqui da minha cozinha, né? Eu comecei a falar com o Senhor. E a gente é assim, abençoados, a gente tem que falar com Deus. Ele fala conosco. E... prossigamos para a perfeição, que é a graça, não é? Deus fala conosco, nós falamos com Ele. Eu com meus pensamentos só em Cristo. Ai, eu adoro. Ai, eu adoro, abençoados. É um trabalho que eu vou fazer com muito gosto. E aí, eu tava ali lavando a minha louça, né? Aí o Senhor me levou aqui pro livro de Isaías. Eu sou Deus. E eu faço todas as coisas. Eu vou ler com vocês, olha. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar, abençoados. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar.
E um dia eu li isso daqui, quando eu li isso daqui, um dia, eu não tinha nem recebido a graça. As coisas foi ficando claro, sabe? As coisas vai ficando claro na nossa mente. Tem água aqui também, abençoados. Ó, é bom beber 1,5 litro. Aí eu ponho a minha água aqui, ó. Essa garrafa aqui, tá vendo? Minha filha comprou esse suco aqui de uva, ó. Aí eu usei essa garrafa aqui pra mim. Tem 1,5 litro aqui. É 1,5 litro. Eu bebo ela todinha durante o meu dia. Deixo em cima da mesa, que é pra mim não esquecer de beber. Tá muito calor, não é? Aí, abençoados, vamos cair aqui pra palavra, abençoados. Aí eu tava ali com os meus pensamentos, né? Todo mundo aí preocupado com guerra, né? Preocupado com o diabo. E o povo fala em diabo, hein, abençoados? Oh, meu Deus do céu. Oh, o povo fala em diabo, hein? Aí... E a guerra aí, né, da Ucrânia e Rússia. Nós estamos no mês de março. De 2022 está acontecendo essa guerra aí. Não há nada de novo debaixo do céu. A gente nem estranha essas coisas aí. A gente... abençoados, a gente vive aqui com a palavra que é para ensinar aí os filhos de Deus, não é? Aí, abençoados, eu estava ali lavando a minha louça, aí o Senhor me levou lá para Isaías, e o Espírito Santo lembrará e vos guiará. O Espírito Santo é quem chama, o Espírito Santo é quem leva, o Espírito Santo é quem lembra. Aí me levou lá para o livro de Isaías 45. Vamos ler. Tá, porque abençoado, vamos ver. Quarenta e cinco, 5. Deus falou. Eu sou o Senhor. Abençoados, pega a sua caneta, pega um papel, pega a sua Bíblia. Toda ovelha tem uma Bíblia em casa, ainda que ela não lê. Mas eu tenho certeza que você tem uma Bíblia em casa. Aí eu lavando minha louça, o Espírito Santo falou: Maria, eu sou Deus e eu faço todas as coisas. Aí me levou aqui, ó. Isaías 45, verso 5. Olha só Deus falando. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, às vezes a gente tá lá na televisão vendo a guerra aí, né, tal de Ucrânia e Rússia, né? Ô, abençoados, aí você lê esses 3 versículos aqui, ó, vou até grifar aqui, né? São 3, ó, 5, 6 e 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei. Eu vou te fortalecer. Deus dizendo, hein? Alô, é Deus quem fortalece nós diante essas tribulações. É Deus quem nos fortalece. Porque se eu te fortalecerei, ainda que não me conheces. Alô, muita gente não conhece o Espírito Santo. Ei, eu vou conhecê-lo. E aliás, eu já conheço ele, abençoado. O Espírito Santo fala, hein?
para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Fique tranquilo, fique em paz. Porque o Senhor é Deus e Ele faz todas as coisas, não é o que está escrito? Aí, a gente vai lá para o livro de Pedro. Nosso irmão Pedro. Vamos lá, abençoado. Pedro 5:8. Pedro. Porque eu estava ali com meus pensamentos, né, no que eu vejo os irmãos falarem, porque o inimigo está ao derredor, porque o diabo está aqui, porque o diabo está ali, porque o diabo está matando, porque o diabo está roubando. Oh, meu Deus do céu. Porque o diabo é nosso inimigo, porque o diabo também fala, porque o diabo também tem poder. Alô, teve um dia, hein? Abençoados, o diabo teve poder um dia. Hoje que você tem uma carne maligna que faz você cometer erros aí, não é? 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5, verso 8. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiais. É porque o povo ouve muito Pedro, não é, abençoados? Alô? O Pedro não tem a revelação da graça. Aí ouve muito Pedro. Lá em Mateus 10, Pedro andou lá em Mateus 10. O Jesus de Nazaré, ele deu instruções aos 12. Pedro era um desses. Vocês vai aqui, no caminho dos judeus, vai lá, pregar para os judeus. Nós não somos judeus. Então, Pedro, você deu instrução aos 12. Então, vocês vão por aqui. Vai lá nesse caminho, vocês vão por aqui. Vai lá expulsar os demônios das ovelhas da casa de Israel perdida. Alô? Antes de Cristo, Jesus de Nazaré dando ordenança para eles. Nós estamos depois de Cristo, não cumprimos ordenanças hoje na lei. Não cumprimos ordenanças depois da graça, hein? Hoje não há lei para nós, hein, abençoados? Lá era a ordenança de Jesus, ali era a ordenança. E de expulsar os demônios da casa das ovelhas. Mas não é meu assunto não, mas eu quero dizer para vocês que Pedro andou com Jesus de Nazaré e Pedro cumpriu as ordenanças do Senhor Jesus. Então tem alguns Pedros aí, né, cumprindo ordenança ainda, não é? Ordenança essa que não é mais para ser realizada. Ali foi Jesus de Nazaré, na sua carne ainda, dando ordem a eles, aos 12. Bebendo uma água também, abençoados. Aí, 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios. Pedro falou, sede sóbrios e vigiais. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão. Então Pedro andou com Jesus de Nazaré, Pedro recebeu ordens de Jesus de Nazaré, Pedro não tinha a revelação da graça, Pedro, o que ele viu, ele ministrou. O que ele viu e ouviu e recebeu de Jesus, ele ministrou. Muitos estão assim hoje, muitos Pedros na terra, e abençoados, está cheio de Pedro na terra. Então se você ouvir Pedro, você vai falar mesmo do diabo. Vai falar mais do diabo do que do Cristo. É assim que está hoje a igreja de Cristo, que é você. É assim que a igreja de Cristo está hoje.
1 Pedro 5, verso 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Claro, sempre, sempre o nosso Senhor cuida de nós. 8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E este está derrotado. Não está tragando mais ninguém, porque Cristo lá na cruz, alô, os Pedro hoje são inimigo da cruz, não prega a cruz de Jesus. O apóstolo Paulo, que é o nosso ministro, o nosso apóstolo, em todas as cartas dele, o apóstolo Paulo, ele foi enviado aos gentios, não é? Então, em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele diz, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, 2 Coríntios 1, virei aqui, tá aqui, mas a carta de Efésios também é assim, enfim, todas as cartas de Paulo é assim, ó. Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo começa as cartas dele assim, Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, Paulo foi o enviado. Paulo foi o enviado para pregar aos gentios, que somos nós, e nós não somos judeus, não é? Então, abençoados, nós na graça não somos confundidos, não. Se você está aí em uma igreja, em um ministério, entra numa porta, entra em outra, entra na porta do ministério de Pedro, entra na porta do ministério de João, entra na porta do ministério de Paulo, entra na porta do... Então, abençoados, aí você vai fazer confusão mesmo. 4 igrejas, apóstolo, Pedro, Tiago e Paulo. Qual é o ministério que você está? Não sabe ainda? Mas Deus vai te achar. Alô? Deus vai te achar, abençoados. Então, olha aqui, eu falando, eu já esqueci de onde é que eu ia. E o Espírito Santo vos lembrará, ele sempre nos lembra. Vamos aqui para o nosso apóstolo, que nós somos discípulos do apóstolo Paulo. Hebreus 2,14. Hebreus 2, verso 14. Portanto, agora é o nosso apóstolo falando da graça. Adoro, abençoados. Nosso apóstolo Paulo, né? Paulo que recebeu a graça de Deus feita em Cristo. O apóstolo Paulo falou, portanto, visto que os filhos participam da carne e de sangue, não é? Também ele participou das mesmas coisas, Jesus. Para que pela morte, o povo hoje anula a graça de Deus, anula a cruz de Jesus, anula tudo o que ele fez. Ele disse, está tudo consumado. E os Pedro aí, não é? Anula a graça de Deus porque não tem a revelação. Portanto, visto que os filhos participam da carne e de sangue, também ele quem? Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse, grife nas suas Bíblias, derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Está escrito ou não está escrito, abençoado, que o diabo foi derrotado? Então alguém que é derrotado, pense num ringue, numa luta, abençoados. Não há mais essa guerra, não há mais ringue. Alô? Você está no ringue do céu, abençoados. Alô? Você está no ringue do céu. Amém? Então, Cristo, o abençoados, já despojou isso daí, tá bom? Aí a gente vai aqui para mais uma outra carta aqui do apóstolo Paulo. Mais uma outra carta do apóstolo Paulo. Vamos aqui. Quando eu li isso daqui já, tem aí no meu canal, abençoado, sobre isso aqui já. Então a gente não tem medo não, abençoados. A gente não tem medo do que vem aí não, do que está por vir não. A vinda do Senhor Jesus tá chegando, hein? Tá mais perto do que a gente pensa. Tá aqui, ó. Colossenses 2. Vamos ler aqui. Havendo riscado o escrito de dívida, quantos não pagam o preço aí, né? Para ser salvo. Quantos não pagam o preço aí, não é, abençoado? Fazendo suas correntes, suas campanhas, seus
Jesus. Alô, a porta da graça é estreita, hein, abençoados? Estão todos aí na porta larga, né? Alô, a porta da graça é a estreita, porque a porta larga é onde todos estão, não é? Ah, a porta da prosperidade, não é? É a porta da prosperidade. E a porta estreita é a porta da salvação. Aqueles que não dão muito valor para isso. Mas eis o mistério oculto está na porta estreita. A porta larga? Ah, a porta larga já tem muitos ministrando, abençoados. Alô? A porta larga já tem muitos entrando nela. Você está entrando na porta estreita. Alô? Que é a porta da graça revelada em Cristo Jesus. Muitos pagando o preço. Não, abençoados, então nunca vai terminar essa dívida. Só vai terminar a dívida quando a graça lhe for revelada. Porque eles ainda pagam o preço. Muitos filhos de Deus estão pagando o preço para ser salvos. Muitos filhos de Deus estão pagando o preço para ter bênçãos materiais. Muitos estão pagando o preço, fazendo suas correntes, suas campanhas, seus jejuns. Para quê? Para ser curado. Enquanto o justo viverá da sua fé. O justo será e vai viver. O justo vai viver da sua fé. Hebreus 11. Não crê por vista, abençoados. Por uma doença que você está aí há anos. Não crê por vista, e sim por fé. Porque o justo, ele não crê por vista. Puxa vida, quando é que eu vou ser curado dessa dor de cabeça? Há anos eu estou com ela. A mulher de fluxo ficou 12 anos. E depois ela creu, eu vou atrás desse Jesus aí. Todo mundo tá falando, eu vou atrás dele aí. Aí Jesus pegou ela no meio da multidão. Ela creu, ela teve fé. Então o povo tá pagando o preço. Não conhece a graça. Tá com Pedro. Paga um preço. Paga um preço. Carrega um medo. Eita, o diabo tá ao derredor. A sua carne, abençoada. Há um diabo só hoje na terra, que é a nossa carne. A carne é um diabo. 2. Vamos voltar aqui a falar, né? 2, verso 14. 2, Colossenses 2, verso 14. Vamos ver como é que Paulo começou aqui, abençoados? Aqui na mais uma carta dele. Olha aqui, Paulo, apóstolo Paulo. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Não é? Então, Paulo falou aqui, a maioria das suas cartas, Paulo começa dessa forma, né? Vamos ver aqui. Eu já vou ler aqui para vocês, abençoados. Eu li Coríntios, eu acho, não é? Então, todas as cartas do apóstolo Paulo, pode verificar. Ele começa pela vontade de Deus. Paulo enviado aos gentios. Pedro, João, Tiago, Pedro, João, Tiago, estes aos judeus, não é? Colossenses 2, verso 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Estou fazendo um estudo aí de ordenanças. Daqui a pouco eu trago para vocês, abençoados. O qual nos era contrário, tirou-o no meio de nós, cravando na cruz. Ah, isso é maravilhoso, abençoados. Havendo riscado, ele riscou a dívida que havia. Então nós não temos que pagar preço, nós não temos que pagar. Ele pagou lá na cruz. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, o pecado de Adão, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. 15. E tendo despojado os principados e potestades, e tendo despojado os principados e as potestades, o expôs publicamente ao desprezo e triunfou
triunfou sobre eles na cruz. Eu amo isso daqui, abençoados. Eu amo esse versículo. Eu amo essa palavra. Que é a graça de Deus. Que o Senhor te guie em toda a verdade. Que o Senhor te revele isso daqui. Porque é uma graça revelada para nós já, hein, abençoados. Isso aqui é uma graça revelada para nós. Que o Senhor te liberte, abençoado, desse fardo que você está carregando, que é o medo de diabo, medo de não ser salvo. Alô? E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Ele quem? Aqueles lá de Apocalipse 12, os que foram expulsos lá, os anjos maus lá, se rebeliram lá contra Deus no céu. Acha que Deus se esqueceu? É, abençoados? É, Deus não se esqueceu não, hein? Então, a vinda do Senhor vai acontecer, o iníquo virá, abençoados. Mas você está com medo? Mas você precisa saber da revelação, não é de Cristo. Você precisa saber da revelação de Cristo. Porque Cristo já os despojou lá na cruz. Mas os Pedros, os João, eles são inimigos da cruz. Eles não pregam a graça de Deus. São inimigos. Querem você com medo. Porque a igreja deles fica cheia, né? Aí se pela graça de Deus, se você for uma mulher lá, fluxo de sangue, não é? Igual ela lá, que Cristo pegou ela. Porque Deus é bom e misericordioso. Ele vai ter misericórdia de quem Ele quer, é o que está escrito. Misericórdia sobre a salvação Ele já teve de suas ovelhas, amém? Somos salvos pela graça. Mas Deus é o mesmo, Ele opera, faz sinais, prodígios, maravilhas, Ele cura. Mas Ele é a vontade dEle. Por isso que você, abençoados, é por amor a Deus, amém? Por amor. Ele fez tudo por amor por nós. Ele fez por amor. Então, não pode ser troca. Eu vou fazer essa obra para ver se o Senhor ajeita a minha vida aqui. Abençoados, não é? E vamos... O iníquo chegará assim, tá bom, abençoados? A apostasia tá aí na terra, não é? Os Pedro aí omitem a graça de Deus. Mas nós não omite não. Nós vamos falar, tá bom? Salmos, vamos para o livro de Salmos. Aí tudo isso eu tava lavando minha louça ali, abençoado, de manhã. E o Senhor só falando. Nós não abala não, abençoados. O diabo fala? O diabo tá falando com quem? O diabo fala porque... tá falando porque é o que você tá ouvindo ainda, abençoado, do Pedro. Quando você começar a ouvir Paulo, entrar na igreja de Paulo, o diabo não vai falar nunca mais com você. Quem vai falar é o Espírito Santo. O diabo não vai te enganar nunca mais, abençoados. Os principados e potestades desse mundo tenebroso, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Aqui, abençoados, vamos aqui para Salmos. Vamos para Salmos 25, eu quero Salmos 25, tá bom? Vou terminar com isso aqui, tá bom? E você não será confundido na graça de Deus, abençoados. Vamos aqui para Salmos 25. Já tô terminando que eu vou trabalhar, abençoados. Também.
Salmos 25, 3. O iníquo vai chegar? Vai. E o iníquo nem sabe que lá na cruz, alô, já aconteceu, abençoados. Vai confundir alguns aí que não tem a graça revelada, alô. Vai confundir, mas nós não. 25, verso 3. Salmos 25, verso 3. Na verdade, não serão envergonhados. Algumas Bíblias dizem não serão confundidos. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Não é? Quantos procedem sem causa? Quantos procedeu sem causa? Não é? Contra Deus. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti. Então, nós esperamos sempre no Senhor. No dia do mal, coloque a sua capacete. Coloque o seu capacete, abençoados. Use a sua espada. Que é essa que vai atravessar essa carne e ir ao Espírito. É a palavra do Senhor. Essa é que vai te ferir. É essa que vai circuncidar você. Use o seu escudo. Use a sua fé no que você está ouvindo. Na verdade, você, se tivermos uma mente de Cristo com a graça revelada, não seremos confundidos. Pode vir qualquer principado, pode vir qualquer potestade, pode vir qualquer carne falar. Mas o diabo está ao derredor aí daquele irmão ali. Aquele irmão ali está na carne, aquele irmão ali está... Não. Aí você vai ter que manejar bem a palavra, porque você já conhece a palavra. Mas Paulo diz que em Hebreus 2,14 o diabo está aniquilado, que um fogo consumidor, Ezequiel 28, que um fogo consumidor iria acabar com isso. E nunca mais este ia fazer mal algum. Alô, abençoados. Essa é a graça. Na verdade, não serão confundidos. O fogo consumidor já o aniquilou. E muitos nem sabem disso aí. Nem sabem que já estão aniquilados. Estão enrolando aí. Jesus, ele disse, está tudo consumado. Alô? Na verdade, não serão envergonhados e nem confundidos os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa, os que procedem traiçoeiramente contra a cruz do Senhor Jesus. Aqueles que procedem traiçoeiramente, aqueles que negam, aqueles que não falam, aqueles que omitem a verdade para o Filho de Deus, aqueles que sabem, eles procedem, são traiçoeiros, estão traindo ao nosso Cristo. Tem a revelação, mas não fala a revelação. Alguns, não são todos, tem alguns que estão ainda com o coração puro diante de Deus, sem a revelação. Aí, abençoados, eu estava ali fazendo um estudo sobre ordenanças, aí eu fiquei pensando, né, já vou terminar, tá bom, abençoados? Eu fiquei pensando assim, né, quantas visualizações tem Ministério Graça e Apostolado sobre as ordenanças, né? Procure lá na playlist do ministério, que não será o meu assunto hoje não, 2 ordenanças para a igreja. Aí eu estava fazendo um estudo sobre isso, né? Aí eu estava olhando lá as visualizações, 3.600 visualizações até o momento, não é? Aí, abençoado, eu estava pensando assim, e não teve nenhum, assim, um like que dera assim, né? Eu não gostei. E eu fiquei pensando, quanta gente já deve ter visto isso daqui. Não fizeram assim, mas também não fizeram assim. Ou seja, filhos que têm temor, mas que parece que estão brincando de igrejinha. Ou perderam o amor ao próximo. E o Senhor, ele disse, né? Amai o Senhor sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo. Então é preciso que amemos ao próximo. É preciso que amemos o nosso irmão.
E é preciso que não omitimos a graça a eles. E alguns aí, não é? Alguns ministros de Cristo aí fazem isso. Tudo por dinheiro, abençoados. Tudo para ter suas igrejas lotadas. Tudo para ter os seus cofres cheios. Quanto mais gente, não é? Mais a igreja lucra. Eu te exalto, Cristo. Aqui não. Aqui nós agradamos a Deus e não agradamos ao homem. Na graça e no apostolado, é o que está escrito, vamos agradar a Deus. Seria eu um servo de Deus se passar a agradar aos homens? Não, eu vou agradar a Deus. Eu já sei da verdade. Então eu já não sou servo de Cristo, disse o apóstolo Paulo, se eu ficar agradando a homens abençoados. Pregue a verdade e não se cale, disse o nosso apóstolo Paulo. Sedes meus imitadores, como eu imitei ao Cristo. Quem é que está imitando aí, Paulo? Imita um pouquinho, né? Fala um pouquinho da verdade, um pouquinho de heresia, mistura tudo, né? Aí faz aquela confusão na cabeça da ovelha, não é? Aí a ovelha não sabe de nada, ela não lê a Bíblia, ela tem 10 Bíblias em casa, ela tem uma Bíblia no sofá, ela tem uma Bíblia na cozinha, ela tem uma Bíblia no quarto, mas ela passa ali e vai e volta pela casa e não lê. E não ouve. Aí, cega, né? Cega. Porque não está no mover de Deus. Amém, abençoados? Então nós não seremos confundidos com a verdade de Cristo. Amém? Então graça e paz para vocês, um beijo carinhoso. Eu vou estar aqui, abençoados. Eu vou estar aqui manejando a palavra do Cristo, amém? Olha, abençoados, e não fique aí vocês, abençoados, não fique aí, vendo só um pouquinho da graça, não. Vem um pouquinho, depois vem mais um pouquinho. Ouça atentamente a palavra, tá? Abençoados. Quando vocês aí, um dia também eu já tive uma família grande. Aliás, a minha família hoje não é que ela não é grande, não. É que eu quero falar com vocês, abençoados. Um dia nós fizemos uma escolha, né? Há famílias que são 5 membros dentro da casa, há famílias que tem 6, há famílias que tem 2, há famílias que tem só uma pessoa dentro de casa, que só tem 2, que só tem 3, enfim, abençoados, não é? Então, quanto mais gente de casa, menos tempo você fica, não é? Mas um dia foi a nossa escolha, não é, abençoado? De ter um filho, de ter 2, de ter 3, de ter 4. Um dia foi a vontade da ovelha, ou seja, sua, minha, né? Um dia foi a vontade nossa de casarmos, de ter filhos, Não murmure, abençoados. Hoje você não tem tempo, tá cansado, porque tem que trabalhar, né? Então, o homem, ele sai, ele ganha seu pão. Quanto mais a família é maior, mais ele tem que trabalhar, ele tem que fazer uma hora extra, não é? A mulher é a mesma coisa. Quanto mais ela tem filhos, então, quanto mais ela trabalha. Tem gente que tem 2 empregos, né? Então, quanto mais você busca essas coisas aí, quanto mais... Às vezes tem gente que tem pouco tempo. Resumindo, tem pouco tempo, abençoado. Pega sua louça, lave sua louça, liga o celular, mas ouve a ministração toda. Tá lavando uma roupa, liga o celular. Eu pego, né? Eu me concentro. Maria, né? Um pouco já madura, um pouco mais com tempo, não é? Uma escolhida do Senhor. Então, abençoados, eu já pego meu caderno, já pego minha Bíblia, eu fico ali vendo a ministração, anotando tudo atentamente, ouvindo, para a graça do nosso Deus, não é? Eu tenho um trabalho, não é? Então, para mim é necessário que eu faça isso. É necessário que eu anote tudo, não é? Então, mas vocês, abençoados, faça isso, tá bom? Tá limpando a casa, tá passando uma roupa, tá vendo, tá limpando uma casa, tá lavando uma louça, tá lavando uma roupa, liga o celular, vê toda a ministração, ouça toda a ministração, que a fé vem pelo ouvir. Amém, abençoados? Então, graça e paz para vocês, abençoados, um beijo carinhoso, tá?